Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 9, que diz: Deixando, pois, toda malícia, engano, fingimentos e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele crescerdes para a salvação. Agora que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas, para com Deus, eleita preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois, na Escritura se diz: Vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas, para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como o principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para que o que também foram destinados. Vós, porém, sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a refletir sobre o crescimento espiritual constante. Nessa carta, Pedro quer estimular aqueles que se tornaram discípulos de Jesus a amadurecerem na fé e crescerem na relação com Deus por meio de Cristo. Pedro oferece as condições para que esse crescimento ocorra e nos brinda com razões valiosas para nos aproximarmos regularmente de Jesus, o fundador, sustentador e edificador da igreja. Pedro argumenta que a obra de Cristo resultou em três propósitos muito claros. Em primeiro lugar, nos purificar para uma vida separada, que vive em santidade. Isso ocorre quando a obra de Jesus nos alcança e nos perdoa de todos os pecados. Em segundo lugar, nos conduzir a uma vida cheia de frutos. Isso se evidencia no dia a dia, através de uma vida que compreende estar em missão para a glória de Deus. Em último lugar, nos limpar do egoísmo, para amarmos outras pessoas. Esse amor deve ser marcado por dedicação, entusiasmada e cheia de fervor. Ao mesmo tempo que Pedro conclui o pensamento no contexto, também insere uma nova estrutura, ao convocar a todos a buscarem o crescimento espiritual. Em primeiro lugar, para crescermos em maturidade cristã, é necessário nos livrar de tudo que estraga os relacionamentos. Pedro oferece uma lista daquilo que precisamos jogar fora. Toda malícia, engano, fingimentos e invejas e toda sorte de maledicências. Todas essas atitudes, sentimentos e pensamentos têm o potencial de frear a maturidade e destruir qualquer bom relacionamento. Em segundo lugar, para crescermos em maturidade cristã, é necessário fazer uso de um bom alimento espiritual. Pedro estimula a desejarem o alimento genuíno, o leite espiritual, que é o conhecimento e meditação na palavra de Deus, a fim de experimentarem o crescimento na fé. A comparação que Pedro faz é marcante. Sugere ter o mesmo apetite de uma criança recém-nascida, que ao beber o leite materno recebe todos os nutrientes que o seu corpo precisa, imuniza-se contra várias enfermidades e cresce com saúde e naturalidade. Em terceiro lugar, para crescermos em maturidade cristã é necessário edificar novas vidas sobre sólido fundamento. Pedro convoca a se aproximarem de Cristo para experimentarem o crescimento. Porque Cristo é a pedra que vive. Pedro entende que não é possível construir uma vida sólida à parte, longe de Jesus. Recebemos vida quando Cristo nos transforma. Jesus se apresenta nas Escrituras como o pão da vida, a luz do mundo, a água que mata a sede. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos ensina que em Cristo
ou melhor que Cristo, é a pedra rejeitada pelos homens, mas preciosa para Deus. Coloca, em contraste, o valor que os homens deram a Cristo e o valor que ele recebeu de Deus Pai. Depois de viver do modo justo e perfeito, os homens tramaram para lhe arrancar a vida, traíram-no e o penduraram no madeiro. Enquanto recebia a desvalorização dos homens, Deus frequentemente lhe dizia: Este é o meu filho amado, marcado pelo meu amor e a alegria da minha vida. Para buscarmos a Jesus, é que por meio dele recebemos vida e fomos conectados à família de Deus. Pedro diz que somos pequenas pedras vivas que juntas formam a preciosa Igreja de Jesus, crescendo sobre o fundamento de Cristo, que é pedra angular. Pedro compreende que, se Jesus nos purificou, fomos conectados organicamente a Ele. Se Jesus é a pedra principal que sustenta todo edifício, somos pequenas pedras usadas na consolidação de sua bela e amada Igreja. Jesus chama uma multidão espalhada por todas as partes do mundo, do planeta, para formar um povo exclusivamente seu. Para crescermos em maturidade cristã, é necessário compreender que somos casa espiritual. Observe que Pedro diz que ele amplia o seu argumento dizendo que somos apenas pedras, não, que nós não somos apenas pedras vivas, mas fomos feitos residência de Deus. Deus, através de seu Espírito Santo, habita em todos os que creram em Cristo para a salvação, a ponto de sermos chamados templo do Espírito Santo. A igreja, que é o corpo de Cristo, é também habitada por sua doce presença. Que verdade maravilhosa! Constitui-se num poderoso tônico para nos estimular a desejarmos o crescimento e a intimidade com Deus. O próprio Senhor faz morada em nós, sustenta-nos em todas as dificuldades, consola-nos e conduz todas as coisas para um fim glorioso. Para crescermos em maturidade cristã, é necessário cumprir nossa missão. Pedro diz que além de sermos pequenas pedras vivas, além de sermos habitação de Deus, somos também agraciados com uma missão, o de sermos sacerdotes, que oferecem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. No Antigo Testamento, os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Com a obra perfeita de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isto significa que seu sacrifício nos deu livre acesso ao trono da graça. Fomos feitos sacerdotes. Não precisamos mais de mediadores. Todos os que estão em Cristo gozam de livre acesso a Deus. Agora podemos viver para apresentar sacrifícios espirituais. Podemos compreender esses sacrifícios espirituais como uma vida que entrega a Deus sua vontade, emoções, desejos e projetos. Passamos a viver segundo a vontade de Deus, vivendo separados do pecado e realizando obras de socorro a quem sofre, e que são a expressão natural de um coração transformado e misericordioso. Também oferecemos sacrifícios espirituais proclamando as boas novas de salvação e nos dedicando a ajudar todos os que creram a guardar todas as coisas que Jesus nos confiou. Tudo isso é feito na dependência e por meio de Jesus Cristo. Assim, ficamos livres de cair na armadilha da soberba e vaidade. Tudo o que fazemos só tem valor se for feito através da mediação de Jesus Cristo. Para crescermos em maturidade cristã, é necessário estarmos alicerçados em Jesus. Observe que Pedro coloca-nos e a nossa principal convicção de um lado e os ímpios com sua grande rejeição de outro. A verdade mais preciosa é que Cristo é o Filho amado do Pai, a pedra que sustenta toda a igreja, a grande salvação e o único Senhor. Para os ímpios, Jesus não passa de um charlatão ou um simples homem que andou por essa terra e que não é o que diz ser. Por isso, rejeitam a Cristo e sofrerão o justo juízo de Deus no grande dia do julgamento. Diante da pessoa de Cristo não há neutralidade. Os que nele se abrigam encontram refúgio. Os que o rejeitam serão envergonhados. Devemos nos despir da roupa da inveja, calúnia, difamação, intrigas, fofocas, mexericos e tudo o que mais contamina a boa amizade. Não há crescimento espiritual sem leitura da palavra, oração, jejum e uma vida constante com o corpo de Cristo, que é a sua igreja amada.
Precisamos nos firmar diariamente em Jesus Cristo, como o suficiente para lidar com os nossos medos, ansiedades e vãs preocupações. Ele é o amado do Pai, o tesouro vivo e precioso. Consolemo-nos na bela realidade de que estamos organicamente ligados a Jesus. Nada poderá nos separar do seu amor, nem as dificuldades do presente, nem os dramas que ainda virão. Ele nos sustentará em todo o tempo, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Temos a presença de Deus fazendo morada em nós. Além dessa realidade, ser uma grande dádiva nos alerta para vivermos como separados do mal e de qualquer aspecto sujo da cultura em que vivemos, ou seja, viver em santidade. É maravilhoso e libertador saber que temos um propósito para viver. Existimos para a glória de Deus. Vivemos para oferecer sacrifícios agradáveis através do amor leal aos outros, de um coração que diariamente procura viver segundo a vontade de Deus, de uma vida dedicada a proclamar a boa notícia de salvação em Jesus, que se dedica a ajudar outros a crescerem na verdade. Possuímos uma esperança que é real, que pode ser chamada de convicção. Temos a certeza que Jesus é precioso e revela a perfeita vontade de Deus. Por isso, não recuamos em nossa confissão e não desviamos de nosso chamado. No dia de seu retorno, receberemos todas as dádivas de sua vitória. Creia, pois o Senhor está nos levando a um nível de maturidade. Só continue e seja constante. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Sabemos, Pai, que tudo coopera para o bem daqueles que te amam e nós somos gratos. Obrigado, Pai, por mais este dia. Que o Senhor permite entregarmos nossas primícias, entregarmos estas primeiras horas, para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo seu amor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Pai, sabemos que tudo está diante do seu querer e diante dos teus olhos. Então, revela-nos a cada vez mais este nível, Pai, de maturidade, de intimidade, de relacionamento que o Senhor quer para nós. Que possamos meditar na palavra e ver, Senhor, a profundidade, Senhor, dela. Não simplesmente sua superficialidade, mas começarmos a mergulhar diante de tudo o que o Senhor tem proposto e da maneira que o Senhor tem proposto. Senhor, faça com que a sua presença e a sua glória sejam manifestas e tudo o que o Senhor tem preparado venha à existência, Senhor. Não nos deixe ficar confundidos ou até mesmo entristecidos ou iludidos pelas coisas desta terra, ou até mesmo, Senhor, paralisados por um momento de tamanha alegria ou um momento de tamanha tristeza. Antes, que possamos prosseguir e fazer com que a sua glória seja manifesta. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos por mais este dia. Restaura, renove, reaviva, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos, Pai, para que cada vez mais esta obra continue e eles vejam quão maravilhoso o Senhor é. Graças te damos, Pai. Muito obrigado. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.